Oi, 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 oi. Não, pode. Oi, 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 oi. Graça e paz, irmãos. Amém. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor, para juntos adorarmos o nome dEle em comunhão, em unidade, junto com os nossos irmãos. Nesse momento eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos para estarmos entregando esse culto ao Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas ao longo dessa semana. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, por todo o cuidado, toda a proteção, todos os livramentos. Senhor, nós nos reunimos hoje nesse local para adorar a Ti em espírito e em verdade, para adorar ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, que sem reservas possamos, ó Pai, entregar o nosso melhor ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, gratos somos, Deus, porque o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer em nosso lugar. E por isso estamos aqui, ó Deus, e temos esse livre acesso de falar contigo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós entregamos esse culto em Tuas mãos. Faça dele a Tua vontade, o Teu querer. Nós somos instrumentos em Tuas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aquilo que for cultuado em Teu nome nesse lugar chegue a Ti como uma oferta suave. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, nos limpar, ó Deus, de toda iniquidade, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, para que possamos entoar ao Senhor um verdadeiro louvor e adoração. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé para juntos estarmos lendo Salmos 138. Salmo 138, versículo 1 diz o seguinte: Graças te dou, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo o teu nome por teu amor e tua fidelidade. Pois engrandecestes, acima de tudo, teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes. Coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão, e o poder da tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizestes. Amém? Nesse momento eu convido as crianças para estarem aqui na frente. Vem rapidinho, crianças. E a igreja pode continuar de pé, que nós vamos louvar o nome do Senhor. Vem aqui na frente, vamos fazer um lindo coral. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, e o Ministério de Louvor preparou um louvor para estarmos cantando com elas e com a igreja. Então, irmãos, se você nesse momento sente que ainda tem a alegria de criança no seu coração, se você nesse momento puder relembrar como era feliz os tempos da sua infância, vamos juntos cantar esse louvor, bater palma, bater o pé, gritar uhul, porque nós somos amigos de Jesus. Então eu quero ver toda a igreja e as crianças cantando esse louvor com a gente. Vamos lá?
Meus irmãos, vamos dar um tempinho, né? Até para a gente ter fôlego aqui na frente. Glória a Deus por essa alegria, por termos a igreja repleta das crianças. E nesse momento, calma, crianças. Nesse momento, eu convido os irmãos. Se você ainda não cumprimentou o irmão que está do seu lado, se você ainda não viu o irmão que está do seu lado, enquanto entoamos esse louvor, cumprimente ele. Declare que você crê que o Espírito Santo se move na vida do seu irmão, se move em sua vida. E vamos fazer dessa canção um momento de comunhão. Por isso que você tem
esteja abençoando cada vida delas, ó Deus. Que o Senhor esteja guardando os seus passos, os seus sonhos, os seus planos. E que o Senhor dê sabedoria aos seus pais para continuarem ensinando a elas o caminho do Senhor, o caminho que leva ao alvo que é Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento possamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Abençoa, Senhor, o Teu servo, o pastor Mateus, que falará aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, irmãos. Bom dia. Vamos de novo. Bom dia. Graça e paz. Amém, irmãos? Que alegria estarmos nessa manhã, celebrando mais um culto ao Senhor, em unidade. Que bom que você está aqui conosco. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Nós vamos orar antes com as crianças, e antes das crianças saírem, por favor, antes das crianças saírem, nós vamos orar mais uma vez. Queria convidar você que nessa manhã está aí com a sua criança, você que está com a sua criança, você vai ficar de pé com a sua criança. Consegue ficar com a sua criança aí de pé? Se a sua criança já não é uma criança, e você está com ela aí também, fica de pé com a sua criança aí, por favor. Isso. A sua criança sempre vai ser a sua criança, não tem como. Não tem jeito. Ah lá. Ficou de pé com a sua criança? Viu que tem alguém que está sentado? Adota essa criança aí, fica perto dela de pé em nome de Jesus. Fala assim, ó, vem cá que eu vou te adotar, meu filho. Vem cá, por favor, pra você não ficar órfão hoje. Que bênção, queridos. Dia das Crianças é um dia muito especial. A gente lembra dos momentos que passamos em família, lembramos de tudo que temos vivido. Eu, essa semana, fiquei bem nostálgico, fiquei mesmo. Estava vendo filmes antigos da minha família, que meu pai filmava com uma filmadorazinha pequenininha, e eu fiquei bem nostálgico com aquilo, saudade dos meus pais. E você que é pai, você fica com saudade da sua criança pequenininha, não fica? É verdade, está todo mundo me dizendo assim, aproveita que passa rápido. Eu sei, gente, passa mesmo. Mas hoje nós estamos de pé em família, porque um dia da criança é um dia da gente entregar as nossas crianças mais uma vez ao Senhor. Dia 12 de outubro precisa ser lembrado como um dia de consagração das nossas crianças ao Senhor. Somente a Deus. Amém ou não? Somente a Deus. A gente sabe que o dia 12 é realmente um dia muito atípico no nosso país, mas que a nossa única adoração seja ao Senhor Jesus. E hoje nós vamos de pé entregar ao Senhor as nossas vidas como família. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. Você vai orar pela sua criança, nós vamos estar juntos agora em oração. Você pode ficar perto de mim aqui com a minha criança, com as minhas crianças? Vem cá, pode ficar aqui embaixo, aqui que fica mais fácil. Vamos orar, filha? Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu heranças. Sua palavra nos ensina que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ó Pai, nós sabemos que esses presentes que o Senhor nos deu, nós não merecemos. Tamanho é, Pai, o aprendizado que temos todos os dias ao cuidar dos nossos filhos. Mas hoje nós queremos consagrá-los mais uma vez ao Senhor. Pedir ao Senhor que em nome do Senhor Jesus, o Senhor dê a eles um futuro abençoado na Tua presença. Que possamos como pais ser, ó Deus, usados pelo Senhor na criação desses filhos na Tua presença. E que as nossas crianças cresçam e tenham não apenas a saúde física, mas uma saúde espiritual.
Que o Senhor Deus permita que essas crianças sejam uma geração de pessoas apaixonadas pelo Senhor, que amam verdadeiramente o Senhor, que têm no coração o desejo firme de ter comunhão contigo. Para isso, Pai, nos dê sabedoria como pais, para que possamos demonstrar Jesus hoje para as nossas crianças. Que em nome do Senhor Jesus, as famílias da nossa igreja sejam abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um abraço no seu filho aí, diz, te amo, que Deus te abençoe, minha filha, meu filho. Pode ir para a salinha, vai lá para o Ministério Infantil. Vai lá para o Ministério Infantil. Se a sua criança já não tem mais idade de Ministério Infantil, pode sentar com ela também. Amém. O passador não está aqui. Ah, está aqui na água. Pronto. A produção já avisou que está aqui na água. Obrigado, produção. Hugo, Patrick, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Quem achou, diga, eu achei. Quem não achou, diga, espera aí. Marcos capítulo 9, versículo 33. Eu quero reconhecer mais uma vez o trabalho do Ministério Infantil da nossa igreja, que levou as crianças, e umas crianças maiores, eu assim, para um passeio hoje pela manhã. Foi um tempo muito especial. A gente se divertiu muito, e certamente as crianças também se divertiram bastante. Marcos capítulo 9, versículo 33. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles. Nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, recebe a mim, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra preciosa sobre as nossas vidas. Pedimos a tua bênção sobre nós, para que possamos aprender nessa manhã verdades importantes sobre a tua palavra, sobre o Evangelho. Que o Senhor nos ajude a entender e a aplicar tudo que vamos viver aqui, em nome de Jesus, amém. Jesus tinha acabado de anunciar pela segunda vez a sua morte e a sua ressurreição. Os versículos 30 a 32, que nós não lemos agora, Jesus faz essa predição aos seus discípulos, dizendo que ele seria entregue nas mãos das pessoas, nas mãos dos homens, morreria, mas 3 dias depois ressuscitaria. Essa era então a segunda vez que Jesus tinha falado sobre isso.
A primeira vez tinha sido no capítulo anterior, capítulo 8, quando Jesus fala da importância deles entenderem dessa realidade, a realidade da sua morte e a sua ressurreição. E quando a gente entende esse contexto, fica mais claro a gente entender o que Jesus queria na sequência. Na sequência do Evangelho de Marcos, Jesus vai tratar da figura, obviamente, do Messias sofredor, de um Messias que não veio em glória como eles imaginavam, mas um Messias sofredor. E esse entendimento foi bom, porque a partir de então ele ia tratar do discipulado, da forma como eles deveriam viver e aprender o Evangelho. E Jesus ensinava em tudo que fazia. Ele ensinava ao falar, ele ensinava com as suas práticas, com os seus gestos, com as suas atitudes. Hoje a gente vai ver claramente um gesto de Jesus ao ensinar, e esse é um caminho do discipulado. Ser discípulo de Jesus é aprender a ser como Jesus enquanto nós caminhamos. Enquanto nós prosseguimos, nós somos ensinados. Eu acho muito legal essa palavra ensino. Eu sou professor de formação. Antes de ser pastor, eu era professor. Professor é aquele que ensina. O ensino, a palavra ensino vem de insigno, do latim. Ensinar, no seu contexto original, significa marcar. Tudo que a gente aprende nos marca. E é muito lindo ver que Jesus, ele ensinava os seus discípulos, marcava os seus discípulos, através de uma vida completa. Não apenas das suas palavras, mas de tudo que fazia. As marcas, portanto, do ensino do Evangelho eram feitas por meio do caminho do discipulado. E durante toda a trajetória de Jesus, durante todo o ministério de Jesus, ele ensinou. E agora no capítulo 9, eles chegam de novo a Cafarnaum, uma cidade onde era a base do ministério de Jesus. Se Jesus, como diz o texto, não tinha onde reclinar a cabeça, ele tinha, na verdade, uma cidade que era seu quartel-general, seu QG. Ele montou ali em Cafarnaum, talvez por conta da estratégia, como a gente já pensou algumas vezes, por conta da estratégia do lugar onde era a cidade de Cafarnaum. Ali ele ia para muitos lugares pregar. E eles chegam novamente a Cafarnaum, provavelmente a casa de Pedro. E quando eles chegam lá, Jesus faz uma pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E os discípulos ficam muito sem graça, porque eles estavam discutindo uma futilidade. Qual era a futilidade? Quem de nós aqui é o maior? Seria muito fútil a gente fazer essa pergunta em qualquer contexto de empresa, qualquer contexto de família, qualquer contexto de igreja. Pensar aqui, quem é o maior entre nós? Essa é uma pergunta que não reflete necessariamente a realidade. E eu quero que você perceba aqui a pergunta de Jesus, porque é claro que Jesus sabia o que eles estavam perguntando, conversando no caminho. Mas por que ele pergunta? Porque ele queria mostrar claramente a diferença do pensamento dos discípulos com o pensamento do Evangelho. Os discípulos estavam pensando quem era o maior. Jesus estava pensando na cruz. Ele tinha acabado de falar sobre a cruz. O que aconteceria com ele? Que o caminho natural era que ele chegaria à cruz, mas não ficaria preso lá. Ressuscitaria no terceiro dia. Mas os discípulos estavam pensando em quem é o maior. Que tragédia é, irmãos? Quando nós alinhamos o nosso pensamento em grandeza. Os discípulos não estavam pensando na cruz, eles estavam pensando no trono. Tem gente que pensa que o Evangelho é com relação a tronos humanos. Os discípulos estavam com relação aos tronos desse mundo, pensando que Jesus restauraria o templo, o reino de Israel. E Jesus estava pensando na cruz.
Essa ambição comum dos judeus era natural, porque eles estavam esperando o Messias político. Eles estavam esperando a redenção de Israel, um reino terreno. Mas Jesus veio mostrar para nós que o reino de Deus é espiritual. E a grandeza não se mede pela posição de quem é o maior, ou de quem está mais colocado próximo ao trono, como a gente vai ver um pedido um pouquinho mais para frente no Evangelho de Marcos, para colocar, um filho de um lado do trono e o outro do outro. Mas agora Jesus está ensinando que a grandeza é o serviço. E ele precisa agora ensinar aos seus discípulos o verdadeiro valor do reino de Deus, que é o serviço. Traz então, para ilustrar a grandeza do serviço, ele pega uma criança e coloca no meio da conversa. Por isso hoje o tema é quero ser como criança. Porque agora nós vamos aprender o que o texto bíblico está nos ensinando sobre grandeza. O texto está nos ensinando que a verdadeira grandeza não está na figura dos tronos humanos, ou na figura de posições diante das pessoas, mas a grandeza no reino de Deus, ela está expressa no serviço e na humildade que a gente tem. E por isso Jesus ilustra com uma criança. E assim como Jesus ensina os seus discípulos, eu penso, irmãos, que nessa manhã, dia das crianças, nós podemos aprender com firmeza uma verdade do Evangelho, que a grandeza das nossas posições não estão nos cargos que nós ocupamos. A grandeza das nossas condições não está, irmão, no dinheiro que a gente acumula, mas a grandeza no reino de Deus está no quanto nós servimos, na nossa disposição de servir, e não na nossa disposição de poder. Que Deus livre o nosso coração de dominar, mas que Ele coloque em nós um coração de servir. Então, eu e você hoje precisamos aprender algo do Senhor. O valor da humildade. O valor da dependência. Porque uma criança, ela depende dos pais. Em sua humildade, por não ter tanto conhecimento de vida e tanta experiência, ela precisa confiar nos seus pais. Da mesma forma que nós precisamos confiar em Deus. Que maravilha é ser ensinado por Jesus. Nós somos ensinados pelo que Ele fala, pelo que Ele faz e pelo que Ele nos mostra. Ele mostra a figura de uma criança e põe no meio da conversa. E aí a gente precisa se perguntar, qual é o desejo do nosso coração? O desejo do nosso coração é ter uma vida em humildade diante de Deus, para viver verdadeiramente uma vida de serviço, ou nós ainda estamos precisando colocar uma criança na nossa frente e enxergar nela a necessidade de dependermos? Porque quando a gente observa as palavras de Jesus, nós começamos a ver aqui algumas perguntas e respostas que nós podemos fazer para o texto. Primeira pergunta que eu posso fazer para o texto é essa aqui: quem que é o maior no reino de Deus? E aí, eu queria que você acompanhasse lá na frente. Se você puder ler lá na frente comigo, vamos lá? E Jesus... Então, olha a inversão de valores que Jesus promove com relação ao mundo. As pessoas, obviamente, pensam que maior é aquele que tem mais visibilidade. E Jesus fala, pelo contrário, o maior é aquele que não aparece. O maior é aquele que serve. Nesse mundo, a gente percebe que a grandeza é medida pela nossa visibilidade. E geralmente, a visibilidade dá às pessoas o poder da influência. A gente pode perceber a visibilidade nos cargos públicos. Então, se a pessoa ela tem um cargo de vereador, prefeito, Ministério Público, juiz, deputado, presidente, ela tem um apreço, uma visibilidade.
Hoje em dia, a visibilidade não está só também em cargos públicos, ela está em quem a gente segue na internet. É claro ver que hoje a visibilidade traz para as pessoas uma grande influência. Eu sei que antigamente a gente era muito influenciado por quem falava no rádio, não é verdade? Você ouvia no rádio uma voz que você não imaginava, você imaginava o rosto da pessoa, não é verdade? Pelo que ela falava, se era uma voz mais assim, você pensava que era um homem maior, de repente era um baixinho desse tamanho, mas ele tinha uma voz desse tamanho. E aí você imaginava se era uma mulher e falava assim, você já falava, nossa, essa mulher deve ser bonitona, né? Poder da influência. A gente ouvia e era influenciado porque a gente ouvia. Claro. Agora, passou um tempo, a gente começou a viver mais experiências visuais, com a televisão, por exemplo. Então, o que aparecia na TV era verdade absoluta. Por quê? Passou no jornal. Se passou no jornal, é verdade. O jornal não vai dividir uma coisa que é mentira. A gente é influenciado pelas notícias. Somos influenciados pelas propagandas. Não é à toa que antigamente as propagandas mais caras eram aquelas entre os jornais. Por quê? Está todo mundo vendo a notícia, sendo influenciado. E ali a gente imaginava que tudo que era dito ali era bom. Então você comprava o sabonete que passava na propaganda porque passava na TV. Você comprava o shampoo que não tinha nada a ver com o seu cabelo. Falava lá, para cabelos cacheados, seu cabelo é liso, mas você comprava o cacheado porque falou na TV. Hoje, a gente não precisa mais ver TV. Inclusive, a maioria das pessoas não vê mais tanta TV assim. Mas nós estamos o tempo todo com uma porcaria dessa aqui na mão, né? E aí a gente é influenciado o tempo todo pelo que passa aqui. Nós não precisamos sair da cama para sermos influenciados. E a gente percebe que a visibilidade traz para as pessoas a percepção de grandeza. E influência, queridos, também precisa ser algo que a gente pensa com relação à nossa vida com Deus. A influência claramente mostra quem é o maior para esse mundo, mas na ótica do reino, não. O influencer, quem aparece, o ator famoso, a pessoa famosa, ela pode te influenciar pelo que ela mostra, pelo que ela propaga, mas ela não pode ser aquilo que é mais importante. Porque a grandeza não está, obviamente, em aparecer, mas no servir. Então, Jesus, ele assume uma outra forma de mostrar. Olha o que diz o versículo 35. O que o mestre faz? O que o Senhor dos senhores faz? Quem é o maior no reino de Deus? Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse. A postura de Rabi, de sentar e ensinar, de colocar-se no nível, de abaixar. Jesus está mostrando uma figura. Eu quero que você entenda isso. Jesus não apenas ensina pelo que ele fala, mas porque ele mostra. Ele abaixa, ele se assenta. Postura de mestre, postura de ensino. Grandeza, então, no reino de Deus é servir. E aí ele usa uma palavra. Se alguém quer ser o primeiro, o protos, como diz no grego, será o último, o escatom, o último, e servo de todos. A palavra diáconos. Sabe o que é diáconos? A gente tem um cargo na igreja chamado diácono, não tem? Inclusive na nossa igreja, se Deus assim nos permitir, no ano que vem, nós vamos instituir o diaconato novamente na nossa igreja. Mas, a palavra diácono significa servo. O diácono não é aquele que tem uma posição de autoridade. O diácono é aquele que serve a todos.
E é interessante Jesus agora, depois de ensinar nessa figura de se assentar, ele agora usa a palavra servo. Então, o diácono, servo, é aquele que faz um trabalho voluntário, um serviço voluntário, ou seja, aquele que não é forçado, ele não foi subjugado. E quando a gente pensa na palavra voluntário, quem é o maior no reino de Deus, a gente precisa entender bem o contexto. Por quê? Porque servo, a palavra diácono, é sinônimo de escravo. Mas o que Jesus usa não é aquele escravo que foi subjugado, que foi colocado nessa posição, mas alguém que se colocou nessa posição. Alguém que voluntariamente se coloca na posição de servir por livre e espontânea vontade. Então, se a gente às vezes tem essa dificuldade com a palavra voluntário na igreja, a gente não precisa ter tanta dificuldade assim para a gente entender o real sentido dela. O que significa ser voluntário? É ter um coração servo. E o que significa ser servo? É servir voluntariamente. Portanto, irmãos, servir aqui é se esvaziar. Jesus está mostrando que quem é o maior no reino de Deus? Aquele que serve. Essa é a resposta. O maior no reino é o servo. E qual é o nosso maior exemplo disso? Quem é, gente? É Jesus. Abra sua Bíblia em Filipenses, por favor, capítulo 2. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Diz o texto, Filipenses, capítulo 2, 5 a 7. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, e que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Diz o versículo 7, pelo contrário, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o nosso maior exemplo de serviço? Jesus. Ele assumiu a forma de servo, sendo Deus. Quem é o maior no reino de Deus? Jesus nos dá o exemplo. Aquele que vai ser o obediente até a morte. Aquele que vai servir e, se necessário for, descer até a cruz. Quem deseja servir, portanto, está com o coração no lugar certo. E eu te pergunto, qual é a área da igreja que você está servindo, irmão? Ou sempre os mesmos fazem as mesmas coisas? Onde você está servindo? Se você é membro dessa igreja, você precisa servir. Quem é o primeiro? Aquele que serve a todos. Meus irmãos, no reino de Deus a grandeza não se mede pela entrega profunda, nem pela altura da nossa posição. No reino de Deus, nós somos medidos pelo nosso serviço. Então, eu e você precisamos pedir a Deus um coração voluntário. Eu quero que você perceba que na nossa igreja existem muitas necessidades. Quem aqui é líder de ministério, fica de pé, por favor. Quem é líder de ministério? De algum ministério da igreja? Fica de pé, rapidinho. Rapidinho. Líder de ministério. Tem muitos serviços. Tem ou não tem, gente? Olha só, a Amanda, por exemplo, é líder da comunicação. Todo dia a gente conversa sobre necessidade de gente para comunicação. Pode sentar. O Patrick é líder do Ministério de Ensino e Discipulado. Não é só a EBD, tem muita demanda. Você pode procurar o Patrick, pode sentar. A Bia é a líder do Ministério de Oração. Tivemos uma reunião agora há pouco. Você já parou para pensar que você pode servir no Ministério de Oração? Pode ficar de pé ainda. Jussânia é a líder da recepção. Quando você chega na igreja, alguém te dá um abraço. É ela que coordena, pode sentar. Mateus é um dos líderes, junto com a Sara, né? A Sara está lá em cima. Do Ministério de Música.
Você pode servir nesse ministério. A Neide, pode sentar. A Neide é líder do Ministério Maná com Alcides e com a Leide. Você pode servir cozinhando na igreja. Olha que bênção. E é o ministério mais gostoso, né, gente? É o ministério mais gostoso. Pode sentar. O Alexandre também está servindo com o Patrick no Ministério de Ensino e Discipulado. Estamos conversando sobre o Ministério de Homens na igreja. Então, querido, você pode procurar o Alexandre. O Arthur está lá atrás. A Tiele não está aqui hoje, mas o Arthur vai ser o líder do som. Nós estamos precisando de gente no som, gente. Som novo e não tem gente para mexer. O Léo lá em cima, você está vendo esse LED maravilhoso aqui? É ele que opera. Líder do Ministério de Multimídia. E fora os outros que não estão aqui hoje. Ah, desculpa, eu não te vi aqui. É porque você está aqui do lado, ó. Eu estou falando para cá, não te vi. Boa, Paula. A Paula é líder de uns 15 ministérios. Brincadeira. Paula é líder do Jesus em Libras, do Ministério com Surdos. Tem nos abençoado também no patrimônio. Você pode procurar a Paula. Queridos, tem lugar para servir ou não tem? E o que você está fazendo? Você precisa servir. Não dá para vir só para a igreja. A grandeza no ministério, no reino, é servir. Que você seja alguém servo. Amém ou não? Vamos continuar então. A segunda pergunta que Jesus responde: como ser uma criança? Como ser uma criança? Olha que interessante diz o versículo 36. Vamos voltar ao texto de Marcos 9, 36. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes. Jesus traz uma criança para o meio deles. E diz o texto que ela toma pelos braços. Gente, vamos ler certo aqui. Jesus a abraça. Ela tomou pelos braços. Jesus abraçou uma criança, colocou no meio da conversa. Jesus está mostrando um ensino visual. Por isso que eu creio que quando pregamos o Evangelho, a gente precisa atingir todas as esferas da comunicação. Você não pode só me ouvir, você tem que me ver, você tem que entender. Eu gosto de usar isso aqui para você ver, para você anotar se você quiser, para você sentir que você está aprendendo. Se você não tem o costume de trazer um bloquinho de notas, sabe, anotar na Bíblia, uma caneta, faça isso, porque é assim que a gente aprende. Jesus está ensinando visualmente. O quê? Que quando ele acolhe aquela criança, ele está demonstrando a humildade necessária de todos nós. Como nós vamos ser como uma criança? Quando nós demonstramos acolhimento às pessoas. Na cultura judaica, as crianças não tinham status nenhum. Nenhum. Na cultura judaica, as crianças não tinham importância. E é por essa razão, irmãos, que naquela cultura as crianças cresciam à mercê do tempo, ficavam desprezadas, muitas delas eram abusadas, porque elas não tinham nenhuma importância na cultura. E o que Jesus faz? Ele fala: o mundo não valoriza as crianças, mas no Evangelho elas estão no centro da conversa. Ó, centro da conversa. Irmãos, quando Jesus coloca aquela mulher no centro da conversa, ele está ensinando uma coisa para a gente como igreja. Que nós como igreja está mais do que na hora da gente colocar as crianças no centro da nossa conversa. E nada mais oportuno do que o dia 12 de outubro. Irmãos, nós precisamos acolher as crianças. Esse lugar tem que ser conhecido como um lugar cheio de crianças. Inclusive, só uma breve ilustração. Esses dias, nós fomos fazer uma consulta com a Amanda, e a médica dela falou assim: eu não vou na sua igreja. Falei: por que você não vai na minha igreja? Falei: eu não. Todo mundo naquela igreja engravida, eu não vou lá não. Todo mundo. Ô igreja fértil, ela falou desse jeito. Falei: é por isso que você tem que ir para lá. Ela falou: não, já está bom para mim, já está bom para mim. Eu vou, mas não vou tomar água do bebedouro. Ela brincou. Ô irmão, a igreja tem que ser um lugar de criança. As crianças não podem ficar à mercê, não. Eu te convido
a dar uma caminhada aqui pelo nosso ministério de infantil. Você vai perceber que a gente precisa de mudar muita coisa. Na próxima assembleia nós vamos trazer uma proposta de mudar completamente o ministério infantil. Porque está na hora das crianças ir para o centro da conversa. Uma igreja que quer ser relevante, ela tem que cuidar da família por completo. E as crianças são as nossas heranças, irmãos. Nós temos que cuidar das crianças, dos adolescentes, nós temos que valorizar. Essa semana eu recebi 5 vezes um vídeo sobre o cuidado que a igreja precisa ter com os voluntários do Ministério Infantil, que agora é lei, tem que ter antecedentes criminais. Olha só, para lidar com criança na igreja. É lei. A igreja que não pode desvalorizar isso. Então está na hora, irmãos, a gente pôr a criança na frente, colocar no centro da conversa, porque proteger as crianças é papel da igreja. Amém ou não? Amém demais. Irmãos, nós precisamos demonstrar que as crianças, quando elas vão para o ministério infantil, elas não vão ficar à margem, não. Elas não vão para a salinha. Elas não vão sair para ficar, sabe, sem atrapalhar o culto, não. As crianças, quando vão para o ministério infantil, elas vão para ser ministradas, na linguagem delas. Nós precisamos acolher. Jesus está ensinando visualmente. Ele traz para o centro e ele abraça. E a igreja precisa fazer isso também. Algo curioso, irmãos, é que a palavra criança e servo, na língua que Jesus estava falando, não na língua que foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas na língua que ele estava falando agora era aramaico, e a palavra é da mesma raiz. Criança e servo vêm da mesma raiz. Então, na ótica de Jesus, quando ele trazia a criança para o centro, ele estava ensinando que ser como criança é ser um servo. É ser alguém humilde, não no sentido da infantilidade, mas no sentido da dependência. Ser como criança não é ser infantil. Pelo contrário, a nossa fé tem que amadurecer. Se a nossa fé não amadurece ao longo da caminhada, tem alguma coisa de errado. Então, ser como criança não é ser infantil, irmão. Ser como criança é depender de Deus. Mateus 18:3 diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino de Deus, no reino do céu. Então nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude a ser como crianças, pessoas que dependem do Senhor, que confiam no Senhor e que acolhem os outros. E a última pergunta para a gente encerrar é: por que receber as crianças? Por quê? Vamos ler o versículo 37 lá na frente, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Receber aqui é acolher com disposição. Jesus abraça, põe no meio da conversa, e agora ele usa a palavra. Depois que ele ensinou visualmente, ele usa a palavra. Olha que maravilhoso, irmãos. Valorizar alguma coisa na nossa vida não pode ser só de palavra. Primeiro precisa ser mostrado, para depois eu falar. E aí Jesus fala: quando você recebe uma criança no meu nome, você reconhece o valor que Deus dá para aqueles que o mundo ignora. Vamos lembrar da cultura? Nessa cultura, o povo, as crianças eram desprezadas, marginalizadas. E Jesus traz elas para o meio da conversa e diz: quando você recebe, você está dando valor para aquilo que o mundo não dá valor. Ou você acha muito bem que o mundo dá valor para as crianças? O que esse mundo tem tentado influenciar as crianças, irmão? Nos jogos de telefone, nos vídeos de YouTube, nas séries do Netflix e por aí vai. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Sobretudo você que é pai. Cuidado! Quando a gente acolhe as crianças, nós estamos
dando valor àqueles que o mundo não dá valor. E diz o texto: quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Eu quero que você abra a sua Bíblia, nós vamos rapidamente passar por esse texto. Mateus capítulo 25. Um pouquinho para trás aí. Mateus capítulo 25, versículo 34. Nós vamos agora para a figura do grande julgamento. O julgamento do juízo final. Jesus está contando como vai ser, como será as últimas coisas. E ele fala do grande julgamento. Diz o versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Diz o versículo 35, porque eu tive o quê? E vocês me deram de comer. Eu tive e vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro, forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso, vocês foram me ver. E diz o versículo 37. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que o Senhor, como forasteiro, hospedamos, ou nu e vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-los? Diz o versículo 40, que o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Foi a mim. Irmãos, receber, acolher, óbvio, hoje nós estamos enfocando nas crianças. Mas o texto é claro da palavra de Deus que o acolhimento deve ser feito àqueles que são pequenos da fé. Os pequenos, os pequeninos irmãos. Aqueles que passam luto. Aqueles que estão também à margem da sociedade. Aqueles que nós não enxergamos. E há um termo para isso na sociologia. O termo dos invisíveis sociais. Aqueles que passam e a gente não enxerga na rua. Esse nós precisamos acolher. O serviço, então, aos pequenos é um serviço ao próprio Deus. Quando nós cuidamos das crianças, nós honramos a Deus. E quando nós acolhemos os humildes, os marginalizados, aqueles que precisam de suporte, os pequeninos da fé, nós também estamos abrindo a porta para a presença de Deus na vida dessas pessoas. Então Jesus agora, ele encerra essa discussão no final do versículo 37 aqui. Marcos capítulo 9, 37. Ele encerra a discussão. Para de falar de quem é grande. Aqui não tem ninguém que é grande. Não tem ninguém que é dono. Não tem ninguém que é maior do que o outro. Aqui não. Pode ter na cabeça de vocês, mas na realidade não tem. Porque a grandeza mesmo, Jesus encerra, é você acolher alguém tão pequeno aos seus olhos como uma criança. Essa é a figura que Jesus termina aquela conversa boba dos discípulos. Às vezes, a gente ouve umas conversas bobas, né? Sabe qual é a melhor forma de acabar com as conversas bobas? É trazendo para o nosso coração uma imagem. A imagem de que, quando estamos nos braços de Jesus, nada mais importa. Nos braços de Jesus, a luta pode ser grande. As pessoas podem ir contra. Mas nos braços de Jesus, nós podemos viver em paz. Que Deus faça da nossa igreja uma igreja dependente do Senhor. Que Deus faça da sua família uma pessoas confiantes, servas de Deus. Porque Deus não chama gente grande, mas Ele transforma pequenos em grandes servos.
palavra de Deus, e eu termino com esse versículo, Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E dá graça aos humildes. Que a nossa oração seja nessa manhã, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos ajude a ser como crianças, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra preciosa sobre as nossas vidas. Nós queremos aplicá-la em nosso ser, nosso viver. Nos ajuda, Senhor, em todo o tempo, vivermos para a Tua glória, sermos dependentes do Senhor e confiar na Tua presença. Nos ajuda a acolher as nossas crianças, a ensiná-las nos Teus caminhos. Abençoa a Tua igreja para que, em nome de Jesus, a nossa vida seja uma vida constante na Tua presença. Que nós possamos acolher pessoas, que nós possamos viver para a Tua glória, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, encerrando esse culto dessa manhã. Eu quero te convidar a estar conosco nessa noite. Nós vamos continuar a série de mensagens, Encontros com Deus, e eu queria muito a sua presença aqui. Quero também lembrar que nós estamos com um problema na internet. Este culto hoje não foi transmitido, mas será postado hoje à tarde, se Deus assim permitir. Então, se você sabe de alguém que diz que não vai vir hoje no culto, porque vai assistir em casa, fala com ele, não tem jeito não, você vai ter que ir comigo para a igreja, porque não vai ter transmissão hoje, porque a operadora que eu não vou falar, vivo ou morro, mas não falo qual que é, ela vai vir só amanhã, e não vai ter condição da gente participar do culto hoje à noite, tá bom? Online, somente presencial. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor para a glória de Deus, em nome de Jesus. Tem que quebrar o negócio também. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e a crer